Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast e eu estou aqui com o meu amigo Gabriel Divan. E aí, Gabriel Divan? Ô, Felipe, eu vou te contar uma historinha aqui, que é da época da faculdade, né? Ah? Eu tinha um professor dessa cadeira infame chamada Processo do Trabalho, né? Ah? Ele era desembargador do TRT aqui na nossa região, né? E, cara, ele comprava toda a cartilha, e eu não estou falando assim desse neoliberalismo, assim, que a gente estuda e discute. Ele comprava a cartilha, aquela assim do globalização, FHC e tudo mais. E Fora ele a Alca. debochava, não, ele debochava do direito de greve, dizendo assim, greve é para cara ficar lá embaixo da repartição, tomando chimarrão, escutando shot laranjeira, falando umas coisas lá de Brizola, não sei o quê. Aí um dia um colega queria meio que agradar ele e falou assim, pois é, professor, o ideal seria, né, que a gente acabasse com a CLT e a gente tivesse a flexibilização das relações de trabalho. O cara ficou bem sério, olhou e disse assim, meu amigo, isso aí vai ser o maior morticínio dos trabalhadores de todos os tempos. Isso aí não tem nenhum cabimento, porque não tem nenhuma possibilidade de paridade de negociação. Aí ele arrematou, sim, olhando pro cara, dizendo assim, até eu sou contra. Pra te Cara, ver, né? pra te ver Pra como te é que ver. tá, não, como é que tá a situação, tanto do discurso que os caras dizem que as faculdades são doutrinação marxista, né? Como para tu ver também que os puxa-saco, né, de otário, né, e de mau caráter estão aí, né? Estão desde há muito tempo aí, porque você sabe que eu fiz faculdade mais ou menos quando o Dom João abriu os portos, né? 1908. Muito bem. Gabriel, estamos com um episódio muito legal, com uma convidada muito legal, a gente está gravando depois, então posso afirmar isso aí, né? E vamos falar, inclusive, disso que tu cita, mas antes disso, a gente tem que mandar salves, Gabriel. Lembrando que a gente está lá na rede das fotinhos, tá muito pouca gente seguindo a gente, tá? Vai lá, por favor, não precisa nem pausar, troca aqui de abinha ali, ó, vai lá no Instagram, segue a gente, por favor, galera. Olha aí, não custa nada. Eu não sei o que a gente vai ter que fazer para ter mais seguidores no Instagram, Felipe. Será que a gente vai ter que botar um logo do Vira Casacas verde-limão escrito Brett, né? Sei lá. Vamos fazer alguma coisa disso aí, né? Porque eu não vou dizer agora quantos seguidores a gente tem que ter pro Carapanã aparecer, mas vai acontecer. Ah, pois Mas vai ser com um número X de seguidores só, não vai ser pra meia dúzia de gato pingado, não. E se passar do número, não dá. Não, tô brincando. Se passar um pouquinho, já não rola também. Aqui, ó. Falando em rede social e seguidores, né? A gente tá na rede das fotinhas, então, estamos no Insta. Mas a gente tá, sabe aonde também? Nessa simpática e ainda diminuta rede, cujas ações sobem sempre que o Twitter começa a ficar meio, né, poluído demais e começa a ficar assumidamente nazista demais, né, que é o Céu Azul, o Blue Sky. Não que ele seja, né, uma rede, né, de uma cooperativa de trabalhadores sindicalizados, né, de uma federação, não, ele também é de um outro bilionário aí, né, mas aparentemente é um bilionário preocupado em tornar as coisas como elas eram antes, né, quando os bilionários eles atrapalhavam na surdina, né, eles não atrapalhavam, né, na cara do gol lá. E diretamente do nosso Blue Sky, que também é muito bem movimentado e bem frequentado, nós temos aqui, Felipe, um pedido de salve do CPI Lover, ou da CPI Lover, fica a pergunta, fica a questão, ou de CPI Lover, enfim, não sei. Mas, ó, sou fã de carteirinha do podcast e nunca perco um episódio. Nunca pedi nada para vocês. Por favor, mande um salve para as minhas gatas, Azumi e Mia, no próximo Vira Casacas. Aí tem uma foto delas, tem uma malhadinha aqui, né? E tem uma cinza e branco, né? Eu não sei quem é a Azumi e quem é a Mia, mas estão duas fazendo aquelas caras de paisagem que só gato sabe fazer, quando tira fotos para pedir salve em podcast, né? Então tá dado o recado. CPI Lover, Azumi e Mia, cada uma de um lado da cama, não sei se elas se dão muito bem, assim, elas estão cada uma assim, olhando para um lado, né? De uma quina do colchão. Beleza, beleza. E ó, é lá também do Blue Sky que vem o Vanderlei Mota dizendo assim, ó, Gabriel, muito bom Vira Casacas. E aí ele cita o Thales também, dizendo que, né, esse último programa, que foi o da semana passada, sobre política econômica, então, né, e ele pede, vamos usar mais essa rede aqui do que aquela desgraça do Incelon, rapaziada.
Então tá, nós estamos usando todas, Vanderlei. Estamos usando todas porque é isso aí. E aí logo em cima a Marina Fonseca também diz assim, estou firme nesse movimento de ficar só nessa rede aqui. Né? Tem uma galera aí que tá, né, tá meio radical no sentido de dizer, não tô mais nem na outra, mas nem quero saber da outra aí. Bom, a gente tá em todas por enquanto e você pode acompanhar em todas ou naquela que você preferir. Então, avisos aqui, né? Saudações de céu azul aqui para os nossos salves. Lembrando, né? Vai que alguma coisa acontece, segue em todas, né, cara? Segue em todas, porque assim, ó, né? Vou deixar sem representação no país, bababá, daqui a pouco, sabe como é que é? Vou fugir, né? Eu vou tirar o escritório que já não existia. É... Aí vai a menina da cartolina, que é a... Aí como é que ela tem uma bandeira do Vietnã, da Coreia do Norte, sei lá o que, da onde é. Mas olha só, Gabriel, comentáriozinho no Spotify do nosso episódio com o Carapanã, tá? Ficou meio dúbio pra mim, eu quero esclarecimentos. O que eu amo esses dois? Tá falando de dois, a gente tava em 3. Felipe e Carlos, sem dúvida nenhuma. Não sei não, tá? Mamava vocês fácil. Manda abraços para mim, mamador do Spotify. Dá um abraço pro mamador. Cara, quando tu falou, eu achei que ia entrar em cena o nosso outro amigo, bem ousado lá, né, que é o Passivo Maranhense, né? Um abraço pra ele aí, que tá sempre na escuta. Mas o mamador do Spotify mamava com gosto. Ele quer só um abraço, então ele foi leve, então ele foi humilde. Foi gentil, assim. Então, tá, mas a gente só quer esclarecimento de quais são esses dois. Quem são? Eu sou muito ruim naquela parte da matemática. Brincadeira, eu sou ruim em todas. Mas aquela do fatorial, né? Uma combinação 3, 2, 2. Acho que não é esse aí, não é não? Tá. Acho que não é isso aí. Muito mais gentil, sutil, tudo, né? São os outros salves aqui, né? Dos pedidos de salve. Vindo lá do Instagram, exatamente, Ana Cláudia Carpini. Queria pedir um salve pro meu cachorro, um belo rafeiro português. Mas olha só, que na verdade, Gabriel, é um vira-lata caramelo, de nome Augusto. Ele foi adotado com esse nome e é grande parceiro de escuta do Vira Casacas, a parte RT comentado diretamente de terras lusitanas. Então, salve pro Augusto, salve pra Ana Cláudia. Olha aí, cara, beleza, internacional, né, o negócio. Diretamente lá da terrinha, né? Rafeiro português. Recentemente nós tivemos lá no Twitter também, né, Gabriel? Apoiador vindo da Espanha, né, cara? Malu, né, cara? Diretamente lá, daquela região que é absolutamente fantástica, né, cara? Ali, Andaluzia, Granada. Granada eu não conheço, cara, mas eu já conheço Córdoba e Sevilha e puta que pariu, né, velho? Eu diria que tá bem instalada, né? Tá muito bem. E o Vira tá muito bem acompanhando todo esse pessoal, né, cara? Olha aí. Também do Insta, Kátia Braga, ouvindo no mercado, como toda terça. Vou pedir um salve pra mim, pro Cookie e a Canela, que são gatinhos, Cookie e a Canela, Gabriel. Mandou foto também dos bichinhos. O pessoal tá mandando foto. Eu gosto quando manda foto. Cara, tem que mandar foto e tem que identificar quem são os bichinhos, né? Diz assim, ó, a Azumi é aquela ali que está mordendo a orelha de uma velha e o Cookie é aquele que tá mijando no poste e tal. É esse tipo de coisa, assim. Mais um do Instagram, nosso amigo Ricardo Lauretti, que é também ali da área do direito, Gabriel Divan. Então, meus pêsames, né, para todo mundo que é da área do direito ali. Pior escolha. O leque de oportunidades. Pediu salve para ele e para os felinos Petúnio, Mu, Nanquim e Basté, a deusa egípcia. Mas assim, os nomes estão ficando cada vez mais complicados, né, cara? Eu sou do tempo do Vida, Tora e Paçoca. Isso, Mimi, Pompom, né, essas coisas assim. Mas, é que Thor tem que ser um cãozinho pequeno, né, então não pode ser gato, por exemplo. Né? Paçoca já pode ser ambos, pode ser gato e cachorro. Isso, é legal. E por fim aqui, Gabriel, do nosso querido amigo, velho amigo do Twitter já, o Pedro, né, o Castrihon, que pediu salve para ele e pro lindíssimo Baruzinho, cara. Eu sou apaixonado pelo Baruzinho. Baru é mais antigo que o Pedro, escutando Vira Casacas, cara.
né? É O verdade. Baru Um dos dava play primeiros. sozinho, ele é muito esperto, Baru. Grande Pedro, né? A gente sempre recomenda aqui, né? Ouça as dicas musicais que esse homem tem, porque aí você não erra e você não fica down. Ou às vezes até fica, mas naquele sentido, né? Charmoso, assim, da coisa, né? Vai Cool, lá, vai é lá. cool. É o quê? Aquela depressão cool. Ah, tá. Eu tinha entendido outra coisa. Não, 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 não. Mamador do Spotify. Muito bem, Gabriel. E por fim, então, pedir, gente, sigam a gente nas redes, retweet, compartilhe, mande para os outros. A gente está tentando ir para tudo que é lugar para chegarem mais pessoas. Então, dá essa moral para a gente, dá essa força para a gente. E se puder, vai lá no apoia.se/viracasacas ou na orelo.cc. R$ 5, R$ 10, 24,79. Pô, ajuda demais a gente conseguir, então, fazer todos esses projetos andarem, até porque o Vira Casacas não para, Gabriel Divan. Não para. Se vocês nos deixarem, a gente continua e vai, faz mais coisa e sei lá mais o que acontece. Lembrando também que nós sorteamos livrinhos e coisinhas todo mês. Passou agora o Natal do Abal, no final de semana, e como prometido, então, né? O livro do Queen Slowbodian vai ser enviado para os sorteades. Tá aí, maravilha. Deixa esse trocadinho lá, é para ajudar. O programa é grátis, sempre será, né? Você não está pagando por ele, você está dando uma forcinha. É tipo lá na Granada, né? O cara pede uma cerveja e ganha um pão, uma manteiga, 6 azeitonas, um pedaço de jamon, um bloco de queijo, né? O cara pergunta, não, eu só pedi a cerveja. Sim. Isso aqui é o acompanhamento. Ah, tá bom. Um dia irei. Vou combinar com a Malu ali quando eu for ali pra ela me levar nas melhores bocadas ali de Granada. As melhores o quê? Bocadas. Ah, tá. Bocaditos, né? É. Muito bem, Gabriel. Vamos pro episódio, chega, vamos pro episódio. Vai. Gabriel Divan. Eu vou oficializar essa entrada. Vai ser sempre assim, estou aqui, mas a que custo? Né? Vai ser isso a partir de agora. Não, sempre muito otimista, sempre muito positivo, Divan. Então é isso aí. Gabriel, estamos aqui novamente com uma convidada dessa vez aqui, que é da nossa parceria com o Sindipetro. Estou muito feliz, Gabriel. Olha, não só essa parceria já rendeu programas espetaculares, já rendeu papo de altíssimo nível, informação de altíssimo nível, já rendeu convidados que casam muito com o nosso time aqui, né? Aqueles que já entram jogando, já sabem a posição que joga. E agora a gente vai ter, inclusive, a honra de contar não só com uma pessoa que vem dessa parceria, mas com uma representatividade sindical, uma representatividade feminina. Olha, vai ser um programa, eu diria que vai marcar, hein? Vai marcar. Concordo. Amanda, bem-vinda ao Vira Casacas. Muito obrigado por ter topado o nosso convite, né? Tirar um tempo aqui para conversar conosco. Por favor, dá um oi pro pessoal que está nos ouvindo e se apresente, né? Diga de onde é que vem, o que faz, para já ficarem te conhecendo. Ei, gente, eu sou a Amanda. Eu vou começar aqui com a minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, tô usando óculos, tenho um cabelo cacheado curto, descolorido e tô com um jaleco laranja tradicional aí do Sindipetro. Eu sou diretora sindical aqui do Sindipetro Espírito Santo. Entrei na diretoria, estou na segunda gestão, então tem aí uns entre 4 e 5 anos que eu estou na diretoria do sindicato. Trabalho na Petrobras desde 2010, sou mãe de 2 meninos, um de 6 e um de 14. E o que mais? Sou engenheira de formação, engenheira eletricista, e sou uma pessoa feminista. É importante pontuar isso. E anticapitalista também. Perfeito, né, Gabriel? Olha, faltou a descrição do brincão que tá arrasando e da tatuagem do pescoço que tá lindo. Faltou. Mas muito bem, então, Amanda, prazer te ter aqui, pra gente ter esse papo aqui, que a gente já estava necessitando falar dele há muito tempo. Gabriel, vou passar para ti, para dar o start aqui, do que a gente pode, né, da onde é que a gente pode começar aqui com a Amanda. Olha, a Amanda já largou, né, a nossa entrada aqui, se apresentando de um jeito bem reverente. Um pouquinho antes, no pré-gravação, a gente já estava falando aqui, parece que a gente se conhece há muito tempo, né?
Então, Amanda, é o seguinte, cara, eu já vou lançar uma pedrada aí, eu já vou botar uma fogueira aí, porque o nosso ouvinte aqui está acostumado com isso, né? Alta octanagem, né? Combustão. Então, Amanda, vamos lá. A gente tem discutido nos últimos tempos, né? Ou pelo menos muita gente tem discutido, o que às vezes me causa uma certa urticária, né? Essa questão de uma eventual divisão ou de o que tem que vencer em termos de prioridade, quando a gente fala, por exemplo, em questão de gênero, questão de raça, minorias, questão de sexualidade, questão de luta anticapitalista e tudo mais. E aí muita gente vai passar uma vida inteira tentando opor uma verdadeira esquerda e uma verdadeira luta, por exemplo, uma histórica luta sindical, com essa coisa que muitos vão chamar de identitarismo ou coisa parecida. E aí vai, claro, ter gente também que diz que é pelo identitarismo e pela prioridade do identitarismo que nós vamos alcançar certos resultados que a dita esquerda mais antiquada não consegue e tudo mais. Você, mulher, mãe, feminista, uma pessoa de esquerda, uma pessoa de luta, uma mulher engenheira, né? Que isso também é bem interessante, dado que as pessoas associam as engenharias a um curso masculino ou coisa parecida e tudo mais. Como é que você está nessa entrecruz aí? Porque você está de um lado da luta e de outro também, né? A nossa convidada aqui, Felipe, está, né, vestindo o jaleco, vestindo a camisa e, mais do que nunca ali, atuando em uma área que a gente considera fundamental também e que, pelo menos para nós aqui, não tem oposição ou não deveria ter oposição com essas outras lutas e essas outras bandeiras. Sindicato, Amanda, tem a ver com identidade? Tem a ver com esses outros discursos? Deveria ter a ver, né? Eu também tenho um bode aí dessa oposição, né, de se achar que a luta de classes vai resolver todos os problemas do mundo só, né, como se fosse pouca coisa, acabando com a opressão do capital em cima do trabalhador. Mas o que a gente tem, na verdade, é que o sistema capitalista ele é extremamente complexo, ele tem várias formas de agir. Então, essa oposição entre o que é considerado pauta identitária e o que é considerado pauta de classe, para mim, configura num enfraquecimento, assim, até teórico, de como as coisas deveriam ser tocadas, né? Nos sindicatos, algumas vezes a gente tem esse tipo de embate, né? Se isso é pauta para ser levada pelo sindicato, se não é pauta, por que seria, por que não seria? Só que o sindicato, o movimento sindical, ele é formado por pessoas trabalhadoras, né? Então são pessoas, a gente tem ali pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBTQIAPN+, mulheres, pessoas trans, enfim, toda uma diversidade em maior ou menor representatividade ali dentro daquele espaço e que estão passando por diferentes opressões, não são as mesmas. Tem os pontos ali de encontro que todo mundo está passando e tem outras que são de cada interseccionalidade que tem ali, cada cruzamento que tem em cada pessoa. Então, assim, é um debate que sempre acontece, ele não se cansa, ele não se esgota, ele não se acaba, mas ele tem que ser feito. É só porque ele foi feito que a gente conseguiu algumas melhoras nesse sentido, assim, no movimento sindical. Olha, eu vou emendar com isso, né, uma espécie de bis aqui, Felipe, né, para que a Amanda continue falando um pouquinho sobre essa questão, porque eu queria que ela contasse para a gente e para os nossos ouvintes como é que funciona internamente esse tipo de coisa, porque a gente viu nos últimos anos, né, os partidos criarem tendências, né, eles criarem divisões, e eu não falo de divisões no sentido, né, de embate necessariamente, mas criar, né, grupos internos de trabalho, grupos internos de associações, de proximidades e tudo mais, né? Onde vai ter uma pessoa que sofre algum tipo de vulnerabilidade a mais, né? Mais do que o trabalhador, né, já sofre, com certeza pode haver uma reunião, uma junção de forças ali. E eu queria, Amanda, que tu dissesse pra gente como é que tu vê isso no Sindipetro. Por quê? Desde que a gente começou a falar com a galera do Sindipetro, né, e isso vai, né, lá do período eleitoral de 2022, a gente encontrou pessoas muito engajadas, pessoas que têm muito orgulho do que fazem, né? A gente brinca essa coisa do jaleco, e a Amanda estava brincando com a gente aqui, né? O nosso querido amigo Lui também, lá do Pulso, ele fala pra gente, pô, todo mundo quer jaleco,
né? De fato, né? O Felipe aqui é um dos movimentos sem jaleco, né? MSJ. E aí o que acontece? Eu consegui o meu lá naquela época, né? Agradeço o Lu e aí o pessoal do sindicato aqui do Rio Grande do Sul. E a gente vê assim que todo mundo tem muito orgulho desse jaleco e aquela coisa do funcionário, Felipe, do funcionário federal, do funcionário público, que quer bater o ponto às 6 horas e sair correndo, quer ir embora. A gente vê extremamente o contrário. E também aquela história do fez um concurso aí se acomodou. Cara, a gente só conversou com gente foda, gente, assim, porrada, conhecimento técnico, questão de cultura, questão de noção, tanto política, quanto acadêmica, quanto do dia a dia do seu trabalho. E todo mundo é muito apaixonado, né? O que é legal. Mas aí, desse momento, a gente tem uma galera que se reconhece, né, como um verdadeiro bloco de trabalhadores, né, estão representados sindicalmente, mas aí dentro, como falou a Amanda, vai ter pessoa trans, vai ter pessoas de diversas origens, etnias e tudo mais, e tudo que pode compor, né, esses caldos e essas diferenças que a gente tem, às vezes até pejorativamente, né, pelo menos muitos assim o falam, chamado de identitarismo. Eu queria, então, ouvir a Amanda sobre justamente isso, né? As representações dentro desse espaço onde todo mundo se reconhece e pega junto, pelo menos em grande parte, mas que também se criam esses núcleos que a gente não tem que ter medo, né? Que eles vão dividir ou que eles vão desunir, bem pelo contrário, né? Nossa visão aqui é que eles vão sim fortalecer, como tu mesmo falou. É isso, né? Aqui falando agora subindo um pouquinho de nível, falando sobre a Federação Única, né? A FUP, a gente teve em 2012, ou seja, 12 anos atrás, a criação do coletivo de mulheres. Então, assim, foi ali o primeiro fórum específico para se reunir mulheres, para se debater. E isso também me incomoda um pouco, achar que mulher só tem que debater pauta de gênero. Faz aqui um coletivo de mulher, vai ficar só falando sobre direito da gestão. Não que seja pouco importante, né? Mas vai falar só sobre isso, só a pauta de mulher. É sobre licença maternidade, é sobre direitos da gestante, direitos da mulher trabalhadora, e o resto, aí a gente deixa para os homens discutirem. E, na verdade, assim, né, o coletivo de mulheres, ele foi para quê? Ô, FUP, você está fingindo, e a CUT também, a CUT eu anotei aqui, a criação da Secretaria Nacional da Mulher Trabalhadora foi em 2004, há 20 anos atrás, né? Qual que é o objetivo da criação desses fóruns? Que as mulheres tenham liberdade, confiança e um ambiente não violento para debaterem pautas que consideram importantes e levarem para as executivas, para se discutir sobre isso. Né? A gente não quer ficar aqui discutindo entre a gente, para a gente guardar no nosso bolso, volta para casa e vamos dormir. Que lindo, fiquei discutindo o dia inteiro um monte de coisa que não vai passar nada. Então, assim, a gente tem outros coletivos, né? A gente tem coletivos de sexualidade, coletivos de raça, mas falando aqui especificamente sobre a participação feminina, então a gente tem esse coletivo de mulheres. Na diretoria atual do Sindipetro, a gente tem a maior participação feminina da história do sindicato, né? Estamos aí com 7 diretoras mulheres. E o que isso muda? Isso muda porque eu não acho que a representatividade por si só resolva muita coisa. A gente tem aí Damares para provar que ficar colocando mulher nos espaços não é solução. Bota a mulher lá, bota essa mulher aqui, bota Michele Bolsonaro aí. Não vai levar demandas nem nossas, nem de classe, nem nossas demandas de gênero, inclusive, né? Muito pelo contrário. Então, assim, o que esses espaços e essa presença feminina qualificada é importante? Levantar debate. Levanta debate, dá espaço para discussão, porque, assim, eu sempre vivi em ambientes majoritariamente masculinos. Eu fiz técnica eletrônica no ensino médio, lá no Colégio Técnico da UFMG. Maioria esmagadora homem. Escola técnica já tem mais homem. Quando você vai para os cursos de eletrônica, instrumentação, mais homem ainda. Depois, quando eu entrei na Petrobras, eu entrei como técnica de operação. Também é um cargo bem masculinizado. E aí, trabalhava na área, trabalhei 12 anos na área, numa gerência aqui no Espírito Santo, e por muito tempo eu fui a única mulher da equipe de operação. Teve épocas que tinha mais uma colega, éramos 2, mas a maior parte desse tempo que eu fiquei lá, eu era a única. Então, eu sempre estive nesses ambientes, né? E isso te reduz o debate.
Porque, assim, quando você tem uma presença maior de mulheres, você sabe que aquilo que você falar vai ser entendido por uma parcela do público que está te ouvindo. Quando você está ao redor só de homens, grande parte das coisas que você falar não vai ser entendido. Vai ser entendido como algo pequeno, minorizado. Ah, pelo amor de Deus, pra que tá falando isso aqui, que esse saco, nada a ver. Porque isso não é um problema na vida dele. Então, para ele, tá muito confortável ficar ali sem discutir essas coisas. Quando a gente tem um número maior, os homens que estão presentes ali naquele ambiente são pelo menos obrigados a ouvir. A partir do momento que eles são obrigados a ouvir, tem uma maior dificuldade de fazer um silenciamento ali por quantitativo de gente, isso levanta um debate que muitas vezes no final daquele debate, alguns ou vários ou poucos dos homens falam, rapaz, não é que é mesmo isso aí? Isso aí que esse povo está falando faz algum sentido e a gente tem que olhar para isso? Então, acho que é isso, a importância desses coletivos mais nichados, assim, né? Amanda, mas é muito legal ouvir isso que tu fala, porque assim, tu sabe que sempre fica uma dúvida quando a gente vê a tradicional foto, né, do presidente lá na Petrobras, que daí tá, né, já teve com a Dilma, já teve com o Lula, e daí vão pra lá e tu vê aquela diversidade de trabalhadores junto com eles, que tem mulher, tem pessoa negra, e sempre bate aquela dúvida do tipo, será que tem tudo isso mesmo? Porque parece uma profissão tipicamente, né, de homens, por exemplo, no caso específico de mulheres, né? Então parece que foi juntado. Então é muito legal te ouvir assim, falando, não, isso existe, isso tá lá e agora está representado. Né? Não é só que existem mulheres trabalhadoras, por exemplo, na Petrobras, mas também, né, estão representadas. Eu queria te fazer uma pergunta no seguinte sentido. Amanda, a gente já está vendo há muito tempo, né, desde que eu me dou por gente, a gente escuta ataques aos sindicatos. Né? E isso vem com muito mais violência, né, e de uma forma muito mais incisiva depois do golpe, depois do Temer, que faz de absolutamente tudo, né? Naquela chamada, eu tenho pavor de chamar de reforma trabalhista, porque reforma é uma coisa que tende a ser boa, né? Tu vai fazer uma reforma na tua casa, é um negócio bom. E o que ele fez não foi nada bom, né? Foi uma destruição de direitos trabalhistas e uma tentativa muito profunda de acabar com os sindicatos, atacando especialmente a fonte de renda dos sindicatos, né? Que agora até recentemente a gente teve uma decisão do STF que, graças a Deus, né, recuperou uma parte dela na questão da contribuição sindical, numa decisão extremamente lógica. Né? Aquele que está te garantindo vantagens tem que ter uma certa retribuição para negociar para você. Mas enfim, isso é papo para outro episódio de falar sobre contribuição assistencial. A minha questão é, tudo isso foi feito para atacar sindicato e junto com com um discurso que diz assim, mas o sindicato não faz nada. O sindicato é aquele bando de vagabundo que está lá, que só aparece a cada 2 anos ou a cada ano para negociar umas coisinhas por aí e no mais do tempo eles não ajudam em nada. Tanto que, na verdade, né, acabam, por exemplo, acabando com uma coisa que era muito importante, eu achei extremamente prejudicial, né? Sobre aquela necessidade de sindicato auxiliar no momento da rescisão do contrato, né, que também era outro momento que o sindicato se fazia muito presente e dizia, não precisa mais. Claro que não precisa, porque quem conferia a verba do trabalhador para ver se estava tudo certo era o sindicato. Hoje vai lá o trabalhador, né, olha aquela folha cheia de número que ele... Né, por favor, eu não estou dizendo que o trabalhador é uma pessoa que não entende das coisas, mas aquilo não é feito para entender, né? Aquele quem tem contato entende que é todo aquele negocinho cheio de coisa, isso aqui é disso, daquilo, daquele outro. Uma pessoa que não tem um conhecimento maior sobre essas verbas não vai entender e estava lá o sindicato para fazer isso, né? Eu trabalhei uma época, Amanda, na Caixa Federal, no setor de FGTS. Então eu sei muito bem como é que funciona isso aí, além de depois ter atuado como advogado trabalhista, porque era a coisa mais comum que tinha aquela ressalva do sindicato no verso, dizendo, falta coisa. Quem chegava com esse falta coisa era o sindicato que botava um carimbo atrás dizendo, pode receber isso que tem aqui, mas não tá certo não. Mas enfim, vem muito forte esse discurso todo do sindicato não serve para nada, o sindicato não presta para nada. E em certos pontos, eu vou te dizer, Amanda, que existem, nós não vamos poder negar que existem sindicatos que fazem muito pouco, sim. Eu canso de ver acordo coletivo, convenção coletiva, que chega lá e diz assim, olha só, tem 20 cláusulas na convenção. Daí tu vai olhar assim,
Hora extra com 50%. Tá, amigo, tá na CLT. Ah, o adicional noturno é de 20%. Diz, tá na CLT. O que vocês trazem a mais? O que tem de ganho? E nisso eu acho que entra muito também, né? Isso que tu falava da questão da representatividade, de tu colocar coisas específicas também para determinados trabalhadores dentro. Eu tava mexendo no Instagram lá do Sindipetro, que agora o Vira Casacas tem Instagram também, né? E uma coisa me chamou muito a atenção, por exemplo, então, né, eu queria que a gente pudesse partir daqui até para comentar. Eu achei muito legal o acordo coletivo de trabalho feito com a Petrobras, que prevê a questão de afastamento para o caso de trabalhadoras vítimas de violência doméstica e familiar. Isso é uma coisa além, isso é uma coisa diferente e isso é uma coisa que é muito empática, né, muito necessária de ser feito. Esse tipo de coisa que me parece que deve ser alvo de luta mesmo. Porque senão a gente sempre está correndo para não ter coisa tirada, né? A gente sempre está correndo. Eles vão tirar o horário de trabalho, eles vão tirar as horas extras, eles vão tirar... Não, a gente tem que lutar por mais coisas e principalmente coisas significativas como essa. Então, na verdade, né, o que eu pergunto são 2 eixos, assim. O sindicato presta para alguma coisa, mano? E segundo, como é que a gente pode fazer, então, para conseguir este mais, né? Eu tenho pavor da gente, nós nos tornarmos reacionários, né? A gente estar reagindo o tempo todo ao invés de propondo, ao invés de agindo. Felipe, assim, né? Apesar da gente sempre querer conquistar e não querer reagir, infelizmente o pós-2016 foi uma bucha de reação, tá? Assim, a gente ficou até 2022 gastando todos os nossos esforços psíquicos e espirituais para evitar a perda de direitos, o que é muito triste, é um período muito longo para você ficar fazendo isso, né? E assim, agora, o que a gente viu aqui no Espírito Santo é que, apesar de ter sido um período que a gente ficou praticamente só reagindo, vigiando, tentando achar onde que estava o bode na sala da vez que tinham colocado, porque todo dia era um novo, a gente conseguiu ver também, devido a isso, devido a essa grande vigilância para evitar a perda de direitos, de uma valorização da categoria com o sindicato. E tipo assim, porque estavam vendo que todas as categorias do Brasil estavam tendo perdas, que os direitos trabalhistas estavam sendo atacados e que o sindicato estava extremamente vigilante, inclusive juridicamente, para evitar essas perdas, né? Então, assim, esse é um dos papéis do sindicato, evitar perdas de direitos em períodos difíceis, né, politicamente no nosso país, assim. Mas não só isso, é também a conquista de direitos. E aí eu concordo muito com o que você falou, de que, assim, só querendo a mesma coisa, batendo na mesma tecla, a gente não avança. E quando a galera do lado de lá avança, elas tratoram, elas vêm com uma máquina que eu não sei nem de que tamanho, passando em cima de tudo. E não tem que ser diferente a gente, não. Quando a gente está na possibilidade de fazer o debate, de falar, velho, agora é essa hora, agora é a hora da gente falar o que a gente quer, né? Óbvio que vai ter mesa de discussão, lá na frente vai ter que ver o que dá, o que não dá, mas isso aí é paciência, faz parte. Mas assim, eu vejo sindicatos muito retraídos. Alguns têm outros interesses, mas alguns que prezam pela categoria é retração mesmo, é medo de ir ali para o embate, muitas vezes sente que a categoria não vai comprar a briga, se for para uma briga um pouco mais séria. Então, assim, o sindicato presta para muita coisa, ele é tipo o SUS do trabalho. Mesmo que você não esteja vendo, ele está fazendo 1 milhão de coisas ali que está garantindo várias coisas na sua vida, né? Eu acho que, assim, se alguém acha que o sindicato não faz nada, vai um dia na sede do sindicato que te representa, senta lá e fica vendo a rotina, fica vendo a agenda de compromissos que o sindicato tem. A gente que é diretor, a gente não consegue saber tudo do sindicato. O tempo todo a gente está se perguntando. Porque tem um diretor em Brasília discutindo, tem a galera dos aposentados que está vendo questões referentes aos aposentados, referentes à aposentadoria complementar, referente a 1 milhão de coisas. Tem as mulheres que estão em outros fóruns participando. Então, assim, é uma máquina gigante de trabalho. Ali só tem trabalhador que está a fim de trabalhar. A gente tem fica até fazendo uma brincadeira, às vezes, assim, que a gente fala assim, não, cara, ser diretor liberado, que é aquele diretor que trabalha exclusivamente para o sindicato,
Gente, que dali é um pé de pica, que pelo amor de Deus, é o dia inteiro o cara recebendo mensagem, respondendo os outros, indo na assembleia, volta da assembleia, negocia com a empresa, negocia com o coletivo, porque assim, né, até é bom falar isso aqui, o Sindipetro não é o sindicato da Petrobras, é o sindicato dos petroleiros. Então a gente representa a categoria petroleira e hoje em dia falando de transição energética do setor energético. Então, assim, a gente representa várias empresas. Não tem só Petrobras concursado dentro do Sindipetro. A gente representa várias empresas privadas também. Eu acho que o sindicato presta e muito. E uma coisa que eu acho é que a categoria também tem que tomar posse do sindicato, né? Muitas vezes se torna uma relação muito passiva, muito assim de vem a nós, o nosso reino não tem nada. Ah, que não sei o que, o sindicato não me avisou. Tá, mas você entra nas redes, você lê o jornal, você mandou um e-mail, sei lá, qualquer coisa. Então, assim, né, eu acho que a participação do trabalhador é fundamental, inclusive financeira. Não vou falar, a gente também, o Sim. sindicato não vive de luz. A participação do trabalhador política e financeira é fundamental para o fortalecimento dos sindicatos. Né? Isso aí a gente não tem dúvida nenhuma. Divan, tu me permite também dar uma complementada, então? Claro, claro, virou jurisprudência aqui hoje. Amanda, porque assim, ó, eu concordo em gênero, número e grau contigo, porque o que mais, né, existe toda essa questão que o Divan vai gostar muito, né, de uma ideologia neoliberal também, né, rolando por aí nessas narrativas, nesses discursos, que veio de uma forma assustadora para mim, naquele sentido do o trabalhador vai poder negociar com o patrão. E eu acho isso aí, assim, ó, primeiro, é para tirar do sindicato a função dele. Segundo, para sacanear o trabalhador que nem vai estar percebendo que está sendo sacaneado, né? Porque, de novo, não tem ninguém que vai alertar ele para o que acontece. Agora, como é que a gente vê isso aí na prática, né? Na vida, no dia a dia de vocês? No que impacta esse discurso ali? Porque se já é difícil tu negociar com o patrão, estando organizado, estando numa categoria, né? Tá todo mundo junto, né? É por isso que ele é um coletivo. Quando o trabalhador tá sozinho nisso aí, não tem negociação, não tem nenhuma rede de segurança, não tem uma rede de apoio, né, no momento em que ele precisa. Quando tu fala de aposentadoria complementar, muito sindicato vai ter, né, a empresa não fornece plano de saúde, o sindicato vai ter uma possibilidade de fazer. E precisa sim, é claro, né, de financiamento. O pessoal fica, mas vai tirar de mim aquele um dia de trabalho lá do início do imposto, ainda bem que terminou com aquilo lá. Tipo, mas meu amigo, né, é toda uma rede que precisa, sim, de suporte para isso aí acontecer, que talvez você não esteja sabendo usufruir, ou melhor, eu achei muito boa essa analogia que tu faz com o SUS, porque, de novo, talvez você não esteja sabendo o que ele está fazendo, mas por trás tem muito. Então, assim, dá para negociar, o trabalhador negociar com o patrão diretamente? Rola esse papo aí? Olha, gente, isso aí para mim é até piada, né? Porque assim, o sindicato ele existe porque tem uma correlação de força desigual entre a empresa e a pessoa trabalhadora. Se a relação fosse igual, talvez não precisasse de sindicato, né? Mas ela não é igual, né? Quando você vai comparar poderio financeiro, assessoria jurídica, assessoria contábil. Então, assim, para que existe o sindicato? Para que tenha uma estrutura voltada para o trabalhador, que ele também tem a possibilidade de ter esses acessos, né? Então, assim, quem acredita nessa possibilidade de negociação individual, eu sinceramente, assim, ou a pessoa está vivendo num outro mundo, ou ela está muito tranquila, muito suave na nave de vender os direitos dela em troca de uma posição, em troca de qualquer tipo de coisa que se ofereça, né? Então, assim, para mim só existem essas duas possibilidades. Eu nunca vi ninguém defendendo esse discurso falando que, não, eu vou conseguir manter meus direitos, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bonitinho e eu não vou precisar pagar nada pro sindicato. Né? Geralmente é uma pessoa que fala, não tô nem aí para nada,
isso daqui não me faz falta, porque a pessoa não pensa no coletivo, não faz falta para você, mas a gente tem um grupo de trabalhadores que isso é importante, né? Por que o sindicato ele é coletivo? Por que a gente fez greve no Brasil inteiro por trabalhadores da Fafem Paraná? Porque a gente falou, cara, imagina se fosse a gente. Imagina se Uhum. fosse a gente sendo mandado embora. Não sou eu. Mas imagina se fosse. Então, se a gente pode mobilizar a categoria inteira em prol de um grupo pequeno, a gente já negocia de outro ponto. Agora, se fosse só os trabalhadores do Paraná, estou falando assim, da Fafem do Paraná, porque foi muito simbólico, né, a venda da Fafem. Então, assim, imagina se fosse só eles iam falar, ah, beleza, fica gritando aí, a gente vai vender mesmo, depois que a gente vender, cada um vai para sua casa, não estamos nem aí para nada, o que vai acontecer com vocês. Então, assim, quem acredita na coletividade, por lógica, tem que acreditar no sindicato, né? Tem que acreditar no movimento sindical. Não estou falando que você tem que acreditar, nesse sindicato específico aqui. Às vezes aquele ali você acha ele meio meia boca mesmo, acho que ele faz muito pouco, né? Mas assim, no movimento sindical, no movimento dos trabalhadores, você tem que acreditar. Eu penso assim, pelo menos. Perfeito, Gabriel Divan, agora sim. Não, eu vou entrar nessa mesma linha porque eu estava pensando nisso, Felipe, né? Essa coisa de uma racionalidade neoliberal que vai se costurar com aquilo que a gente também gosta muito de debater, né? Que é o conceito do realismo capitalista, no instante em que ele tenta nos impedir de pensar que coisas podem mudar e podem inovar e pode se arriscar. Não, é uma espécie de manutenção de tudo num marasmo controlado, né, para que nada realmente revolucionário aconteça de fato, né? Tudo tem que estar dentro de um teto previsível. E mais do que isso, as pessoas elas têm que não só lutar e perder, mas elas têm que acreditar que nem é o caso de lutar. Esse é o fato, né? E nesse ponto, eu diria que essa galera, eles vêm vencendo de alguma maneira, desde a própria Margaret Thatcher, quando constrói aquela linha de raciocínio que, olha, não tem mais o que fazer, né? A gente chegou num ponto de não mais retorno quanto a certas coisas, né? Por isso que ela mesma ironizava, dizendo que a nova esquerda da Inglaterra era o seu maior legado, né? É uma esquerda que vem já complacente, é uma luta de um partido trabalhista de lá que vem já complacente, é toda uma esquematização que o sujeito já olha e já diz, bom, isso aqui já não dá mais para lutar, né? Vamos lutar nessa fatiazinha pequena aqui. E assim a gente vai um pouco sendo jogado para o canto e um pouco nós mesmos se encolhendo no canto. E aí eu pergunto para a Amanda justamente isso, né? Porque vocês estavam falando uma coisa que é crucial, é o sindicato que vai lá lutar pelo que já está dado ou vai chegar já para pedir pouquinho. Claro, a gente sabe como é que é política, a gente sabe como é que é esse tipo de negociação, a gente sabe que não adianta pedir o braço inteiro e o tórax inteiro, às vezes tu tem que pedir a mão mesmo, quando não o dedo, né? Agora, eu queria saber como é que está funcionando a visão de uma mentalidade como essa em relação ao sindicato e aos próprios trabalhadores e trabalhadoras sindicalizados, porque a gente tem visto esses tempos uma questão de que, eu volto e meio uso esse exemplo, porque para mim ele é bem emblemático, né? Eu não tenho dúvida nenhuma dúvida, eu, Gabriel, né, como pessoa, como cidadão e como jurista, ainda que não seja a minha área de atuação, não tenho dúvida nenhuma que há uma relação de emprego, por exemplo, de um entregador ou de um trabalhador de aplicativo desse. Aí, o empresariado quer dizer que não tem, né? Embora eles não caiam mais na balela, né? A maioria não cai mais na balela inicial, aquela que todos somos empresários, sei que é, mas ao mesmo tempo os caras estão parte com medo, parte cooptados pela ideia de que quanto mais direitos instituídos, Felipe Abal, né, mais eles estão arriscados, então o melhor é não ter direitos. E aí tem uma proposta de equiparar relação empregatícia, uma de não equiparar e uma que cai do meio para o gosto do patrão, e tem muita gente aderindo a essa. E eu fico maluco de pensar assim que o cara basicamente já parte de uma batalha onde ele abre mão de disputar o principal. É como o cara dissesse assim, ó, desde o início da Olimpíada, né? Olha, meu sonho é pegar esse bronze, né? Eu quero pegar esse quarto lugar. Porra, né? É uma questão muito interessante. E aí a gente vê que isso tudo está interligado com uma lógica que aí eu queria ouvir a Amanda justamente, né? Porque o exemplo do Paraná que ela usou é importante aqui. A gente está num mundo
onde é mais fácil o cara achar que greve incomoda, é baderna, é balbúrdia, é coisa de vagabundo, esses caras não trabalham nunca, eles só querem chupinhar, eles não querem mais nada, quer dizer, tá faltando pouca gente, né, pra gente ter meio que uma maioria, no sentido, né, de imagem, que vai considerar que greve é um troço ruim e não bom, porque talvez isso seja um dos maiores reflexos dessa questão em que a gente está sendo paulatinamente, né, obrigado a dizer que, olha, não é o melhor patrão, mas é o que eu tenho, afinal de contas, né? A penúria é tão grande, a incerteza é tão grande que as pessoas elas estão jogadas nesse estado de ansiedade, nesse estado, né, que a própria Amanda lembrou, que tem várias matizes dele, que é uma questão psicológica que a gente acaba legando tudo, a gente acaba deixando nessas discussões políticas tanta coisa e nos é cercado, né, tanto medo, que acaba acontecendo isso. Então, luta sindical parece que virou coisa, é o cara que quer roubar lá e quer pegar um pouco de todo mundo, tal. Pagar para o sindicato é ruim. Aí, greve é só para atrapalhar o ônibus e o trânsito. Tanto é que eles vão, né? Eles vão entrevistar as pessoas lá, eles vão entrevistar o trabalhador na fila do ônibus para ver como é que ele está sendo prejudicado pela greve. Né? Quer dizer, é engraçado, né? É só aquele trabalhador que é entrevistado naquele dia. Então, sobre isso, acho que esse assunto aí é extenso. Mas assim, o que que eu consigo falar sobre isso? É que assim, né, depois da redemocratização, a gente teve uma ascensão muito grande do movimento sindical no Brasil, até ali pelo momento que estava se vivendo, né, de reconquista de direitos políticos, enfim. E aí, depois, com a disseminação em massa, assim, acredito que até com o advento da internet, das ideologias liberais, aí começou-se a ter a galera começou a ficar meio ressabiada com os sindicatos, né, com o movimento sindical no geral. E assim, tem assim, para mim são anomalias, né, a pessoa achar que greve, tá fazendo greve aí porque não quer fazer nada. Gente, greve dá um trabalho para fazer, que se as pessoas soubessem o trabalho que dá fazer uma greve, porque assim, né, a gente está lidando com o emprego das pessoas, com o risco de demissão das pessoas aderir àquele movimento e de repente serem desligadas da empresa e perderem sua fonte de renda. A gente está lidando com possibilidades, assim, fatídicas de assédio moral pós-movimento grevista, das pessoas que participaram, dessas pessoas serem prejudicadas nas suas carreiras, prejudicadas no seu ambiente. Carreira até que de menos. O problema é criar-se um ambiente de trabalho extremamente adoecedor para essas pessoas, né? Onde que ainda que assim, não, a gente não fez nada, a pessoa começa a ter um adoecimento psicológico pelo ambiente de trabalho que se configurou depois da greve. É até assim interessante, eu entrei no sindicato pós uma greve que eu participei, assim, né, quando eu me aproximei mais do sindicato. Mas assim, eu sempre fui, enfim, sempre me considerei uma pessoa trabalhadora, quando eu era trabalhadora eu era estudante. Então eu sempre participei de movimentos sociais em menor ou maior grau de participação. Então, assim, a gente fez uma greve em 2015, eu acho, foi logo antes do golpe, e assim, foi uma greve eu lembro que eu fiquei uma escala inteira, a minha escala era 8 dias, então deve ter sido uma greve de 10 dias, alguma coisa do tipo. E assim, o nível de organização, de amparo jurídico, levar marmita para todo mundo, garantir a alimentação das pessoas, enfim, garantir o debate, um diretor em cada base. Gente, é muito trabalhoso. É assim, sindicato não faz greve de brincadeira. Ninguém chega lá no sindicato e fala assim: gente, se a gente fizesse uma greve, hein? Rapaz, ia ser massa demais. Não, você vai esgotando as possibilidades de discussão e é uma ferramenta, inclusive juridicamente legal do trabalhador. Então não tem essa discussão, não pode fazer greve. Pode sim, pode fazer sim. Inclusive, no Estado Democrático de Direito brasileiro, você pode. Não estou falando aqui que só possa fazer coisas que está escrito que pode, tá, gente? Mas nesse caso, pode. Só para complementar, né? A gente teve nas eleições da Argentina também, né, nos últimos tempos, a eleição do governo Macri logo depois de Cristina,
e, né, logo depois de Fernandes, a eleição do Milei, a que está agora, né, no momento, né, o governo que está empossado nesse momento. O Macri, muito fortemente com esse discurso, o Milei também, mas o Macri, na sua época também, uma das plataformas dele era aquela coisa assim, ó, ninguém aguenta mais os piqueteiros atrapalhando todo mundo, né? E, cara, o que é fácil disso aí ser comprado por uma classe média, e a gente sabe que o argentino, né, a gente tem várias coisas que a gente simpatiza com eles, outras não, mas a gente sabe muito bem que para armar uma confusão, para armar um tumulto, né, é difícil de se comparar. Eles são bons. Então, assim, uma das plataformas diretas, e, pô, eu tenho amigos de lá, né, que falavam sobre isso, era o seguinte, ó, vai parar essa porcaria desses piqueteiros, né? Aí fica lá aquela coisa. É o mesmo discurso da parada do ônibus, do metrô e não sei o quê. O piqueteiro não deixa o trabalhador trabalhar. É tipo isso. Assim. Eu acho engraçada essa questão, Divan, eu acho engraçada a questão da greve como um todo, como é retratada, porque eu sempre lembro daquele livro A Legalização da Classe Operária, que o Edelman, ele fala sobre a questão até, Amanda, da legalização da greve, de quando a greve é legal, do que a greve pode ter, de quantidade de trabalhador, de quantos pode, quantos por cento não pode. E ele diz assim, greve legal é uma contradição, né? Porque ela tem que atrapalhar a produção, ela tem que atrapalhar para mostrar o que ela está reivindicando, tudo isso. Se tiver greve, todo mundo achar, não, tá, nem percebi que tava, não é greve, né? Não vai acontecer nada de diferente. É claro que ela tem que incomodar, né? Agora, isso alinha perfeito com o que tu tinha falado antes a respeito da questão da coletividade, né? E que daí também, Amanda, eu acho que é um negócio que falta muito, né? E aqui talvez a gente esteja anos, décadas longe dessa questão, que é claro que é importante o Sindipetro do Espírito Santo, né, ter uma solidariedade, e essa palavra é importante, né, com o movimento do Paraná, mas seria tão legal também se a gente tivesse essa questão entre sindicatos, né, porque não adianta nada também o petroleiro que precisa pegar o ônibus e daí o sindicato do pessoal do transporte tá de greve, ele reclamar do sindicato do pessoal do transporte e depois o pessoal do transporte não tem combustível e daí reclama dos petroleiros, porque daí é tudo o que o sistema quer, né? É tudo o que quer, que é trabalhador contra trabalhador, categoria contra categoria, porque a melhor coisa do mundo para eles é as coisas ficarem como estão. Então, também eu acho que tem muito essa questão de solidariedade entre trabalhadores como um todo. Isso aqui, esse joguinho que o Divan fala, de chegar lá e dizer, olha como a trabalhadora é que é prejudicada. Irmão, não é isso aí, você está indo no ponto completamente errado. E outra, né, tem várias vezes, tem no TikTok, tem no YouTube, negócio de o repórter levando a pessoa a falar o que ele quer, né? Da pessoa dizendo, não, eu tô feliz hoje que não vai ter que trabalhar, vou voltar para casa. Não fala isso aí. Fala que você quer ir trabalhar, que tá sendo prejudicado. Então tá, então eu tô sendo prejudicada mesmo. Aquele sorriso também, porque na verdade ela não tá nem aí com o que tá acontecendo, né? Então assim, ó, poxa, existe alguma coisa, as centrais talvez devessem fazer isso aí, Amanda, mas assim, ó, existe tipo torcida organizada, né? Sindicato que se dá com sindicato de outro, assim, para poder fazer uma jogada nesse sentido também? Ou deveria, seria interessante de acontecer? Então, existe, né? Tem os sindicatos, assim, que a gente pode chamar sindicatos aliados, que são ali sindicatos que têm maior proximidade no entendimento político atual da situação, né, que pensam ali em ações conjuntas, assim, na prática, por exemplo, utilizam os espaços um dos outros, porque tem sindicatos que têm uma estrutura muito melhor do que outros, fisicamente falando mesmo, né? E onde isso não tem, deveria ter. Esse é, assim, papel fundamental das centrais sindicais, é unificar aquilo que é unificável. E, assim, o meu entendimento sobre a solidariedade entre os povos trabalhadores é o seguinte: unifica onde dá. Onde não dá, solidariza. Por exemplo, quando a gente está aqui falando de participação feminina, né? Nos sindicatos. Eu aqui no auge da minha sabedoria masculina, não entendo muito bem essa pauta aí que essa galera tá falando, não entendi muito bem a impor, por exemplo, não entendo muito bem
Por que que o sindicato tem que falar sobre assédio sexual dentro, né, assédio sexual, isso aí é, sei lá, coisa da a empresa que tem que olhar isso daí, não sei o quê. Estou fazendo um exemplo aqui inventado, né? Então, assim, ainda que você não entenda a pauta, mas a partir do momento que você confia ideologicamente naquelas pessoas que estão ali com você, você tem que, no mínimo, falar assim: olha, eu não entendo direito desse assunto, eu não sei direito o que que é, mas é o seguinte, estamos na briga junto. Porque a partir do momento que você está ao lado de pessoas que sofrem determinadas dores que você não sofre e por isso você não tem tanta sensibilidade a elas, você tem papel ali de escutar e de oferecer apoio. Não é só apoio moral, não, não, vai lá sim, vai lá sim. É não, vamos lá, vamos discutir isso. É muito mais relevante quando a gente chega com uma pauta, por exemplo, do coletivo de mulheres, sendo discutida pela diretoria da CUT, do que só naquele fórum. Ainda que outras pessoas que estão ali não entendam muito bem o que que isso causa tanto impacto assim. Então, assim, né, eu acho que a solidariedade dos trabalhadores tem que ser entre categorias, entre países distintos, entre perfis diferentes ali, né? Tipo assim, perfis que eu falo pessoais ali, de ser mulher, de ser homem, de ser cis, de ser trans. E isso ser entendido como algo importante, não ser minorizado. Isso aí eu não vou falar pra você agora não, tô nem pra isso. Isso aí é uma parcela muito pequena que sofre com isso, mas não é uma parcela da classe trabalhadora que está sofrendo com isso? Então, por que não se discutir e por que não brigar por isso também, né? Eu acho que isso assim é muito relevante. A gente falando de categorias, por exemplo, que são muito embranquecidas. Então você vai falar assim, por exemplo, eu fiz uma pós em TI. Para mim não existe galera mais embranquecida do que a galera de engenharia de software, TI, analistas e afins, né? Então, assim, eles vão falar assim, não, então vamos fazer o seguinte, nós vamos discutir tema de raça, não, cara. Isso aí. Pô, gente, mas a gente sabe que tem uma grande parcela ali que sofre diversas opressões e são trabalhadores assim como nós. Mas é muito pouco. Não vou olhar para isso agora, não. Então, assim, acho que a solidariedade entre os trabalhadores também está nisso, né? Não gosto muito de usar a palavra minoria, mas, enfim, olhar para essas pessoas, para esses grupos, minoria não, para esses grupos, e olhar com solidariedade mesmo. Tipo, cara, eu preciso entender a opressão que essa pessoa está falando que ela passa e ver o que a gente pode fazer sobre isso coletivamente. Não falar, lidem vocês com isso daí, porque a gente só vai lidar com aquilo que a gente acha o mais importante. Perfeito, isso vale para muita coisa, vale para fora, vale para a vida, vale para tudo. Gabriel Divan, vale para o Gabriel Divan. Vale para mim também. Nossa, e como vale. Mas eu queria saber, Amanda, como é que fica essa questão, na tua opinião, é lógico, né? Porque a gente fala aqui, assim, parece que a Amanda ela não tá falando, ela não é o sindicato, né, pessoal? Nem a federação, nem nada do tipo, né? Ela é ela, né? Mas, enfim, ela é uma liderança, ela é uma representatividade, então... Essa questão, por exemplo, né, que a gente vê a galera, né, eu vou pegar outros trabalhadores aqui, né? A gente vê a galera do IBAMA, a gente vê a galera das universidades federais, e uma puta de uma discussão no sentido de que quando é que é bom fazer greve, quando é que é bom fazer protesto, quando é que dá ou não dá para pedir aumento. A gente poderia ter pedido aumento e feito críticas ao longo da gestão lulista, teria que ser tudo feito na gestão do Bolsonaro. Por que que não encresparam quando era o Michel Temer e sim... Esse debate, né, é um debate muito maluco, porque é mais uma daquela coisa que o Abal colocou, né, de certa maneira, né, ele não usou o jargão, mas ele colocou aqui, né, é ao contrário, né, deveria ser paz entre nós e guerra aos senhores, né, na verdade os senhores estão tomando caipirinha, né, e nós estamos em guerra aqui embaixo. Mas é claro, tem atritos, tem coisas que a gente precisa, muitas vezes, colocar na mesa, colocar em xeque, e nem todas vão ser perfeitamente encaixadas, bonitinhas, né? Essa solidariedade, essa união, essa questão de tolerância, essa questão de acolhimento, tudo isso aí, né, que não são sinônimos, mas aqui eles vêm para um mesmo significado, que é a gente aparar algumas pelo menos arestas, para poder, né, se unir num objetivo comum. Isso aí não vem com facilidade, né?
Então, muita gente acusa os sindicatos, né, tem tal central e tal federação, começa aquele papo assim, esse é pelego, esse não é, esse só fala quando aquilo, esse só cria encrenca quando não sei o quê, por que que não sei o quá, blá, 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 né, esse tipo de coisa. Isso é mais um capítulo, né, desse enfraquecimento, dessa coisa do tipo assim, eles olhando ali pra gente aqui, dizendo assim, é isso aí, ó, briguem aí, criem tumulto aí, que tá bom, né. Então é uma coisa assim que é muito complicada, né, e é muito complicado também no Brasil, com a eleição que a gente teve, com o período que a gente ainda vive, né, eu acho incrível os caras que acham que a tensão na democracia brasileira acabou, né, porque agora elegeu um, né, o outro ainda está inelegível, a coisa é assim. Cara, a gente vive um momento que não é nem um pouco normal. É quase como que um nervosismo, né, de pré-tempestade, no sentido de golpe, no sentido de coisa parecida, que a gente não conhecia, né? A nossa geração aqui não conhecia, nós estamos vivendo isso. Então é tudo muito tenso, mas ao mesmo tempo as lutas sindicais e as reivindicações do trabalho não podem parar, né? Qual é a tua visão sobre isso? Porque o que gera de confusão e briga essa coisa, né? Parece que o cara pensa assim, vou apertar um botãozinho da greve hoje, né? E azar, né? Se tem sol, se tem chuva. Assim, né, essa questão aí, na verdade, eu acho que ficou assim, essa questão mais recente, vocês não fizeram nada na época do governo Bolsonaro, agora que o Lula tá aí, vocês querem fazer greve, é uma mágoa, porque assim, né, ainda que o sindicato seja uma instituição, ele é formado de pessoas, e assim, eu gostei muito do que você falou, porque assim, eu estou aqui como Amanda, né, eu estou aqui como pessoa Amanda Lima. Então, assim, essas opiniões. Vou fazer aquele disclaimer. Essas opiniões não necessariamente refletem as opiniões do Sindipetro. Mas, assim, eu acho que é uma mágoa mesmo, assim, porque as categorias que precisaram, por um motivo ou outro, né, se expor muito, gente, a gente ficou com o cu na mão. Assim, sério mesmo. Mas, assim, ou era isso no caso da nossa categoria especificamente, ou era a Petrobras ser destruída, vendida e compartilhada, e era isso. Então, assim, o cenário que se configurou foi esse, né? De que, tipo assim, olha, estamos num vai ou racha. Ou a gente vai, ou vai rachar mesmo, tanto que vender refinarias, né? Enfim. Mas, assim, por outro lado, apesar de, obviamente, não acreditar que sempre vamos chegar a um grande consenso do trabalhador, todo mundo vai dar as mãos e vai ser assim que a gente vai seguir, eu acho que, assim, ainda que a gente tenha problemas aqui que a gente tem, a gente vai ter, a gente vai seguir tendo, e é até bom que eles existam, eles têm que estar aqui entre nós. A partir do momento de que qualquer categoria que seja, fala assim, galera, é o seguinte, nossa categoria aqui, a gente vai ter que fazer um movimento porque está com risco de perda de empregos. Não importa se fez greve no governo Bolsonaro, se não fez, é uma categoria de trabalhadores. Então, os outros sindicatos, né, as federações, sindicatos centrais, todo mundo, tem que dar apoio a essa categoria. Ainda que você dê apoio criticando. Entendeu? Que você fala assim, tá vendo aí onde vocês estão agora? É porque lá vocês não fizeram, mas beleza. A gente vai também, então. Porque tá tudo bem, agora a gente tem que ir, vai todo mundo. Eu vejo dessa forma, né? A gente tem que passar por cima do nosso, às vezes, nosso ego pessoal, de falar assim, olha lá, tá vendo? Os caras fizeram o negócio, na época a gente conversou, falou, mano, não vai por aí, que isso aí vai dar merda. Vocês foram e deu. Vai fazer o que agora? Vai deixar os caras lá, falar, fica aí, a gente não vai fazer nada porque vai mandar um eu te avisei? Né? Acho que esse não é o caminho. Acho que o movimento sindical ele tem que se criticar o tempo todo. E daqui a um tempo a gente fala, mano, quando a gente fez aquilo lá atrás, deu merda. Então, o que a gente trouxe de aprendizado para a gente fazer? Né? E sobre isso aí, de qual que é o momento de fazer greve ou não, assim, isso é difícil. E eu entendo que só com uma discussão coletiva e ampla de participação, não estou falando nem participação necessariamente numerosa, né? Mas de participação diversificada. Não adianta você pegar, por exemplo, você pegar um setor e discutir sobre fazer greve só com as pessoas que têm os melhores cargos e salários.
você tem que discutir sobre isso com toda aquela estratificação que tem ali naquela categoria ali, né? Então, assim, o momento que eu entendo que é para fazer greve é o seguinte: esgotou-se as negociações, tentou negociar, e aí quando você vai negociar, você define. Disso aqui a gente não passa. Você vai com o máximo para tentar chegar no médio, mas tem um mínimo de negociação. Então você fala, disso aqui tem nem conversa. Então é para esse momento que existe a greve. Entendeu? Óbvio, né? Não é um preto e branco, é um cinza. Ah, vai fazer um atraso, vai fazer uma paralisação, vai fazer um buzinaço, qualquer coisa aí, sei lá, qualquer coisa. E aí chega né? Não que também você tem que ficar 50 anos fazendo um movimento para estourar uma greve. Mas é assim, uma decisão complexa, assim, né? Quando se vê que não se pode retroceder. Não estou falando nem de perdas, não. Às vezes a gente faz greve porque não teve ganhos. Né? Você fala assim, ó, a gente tem que ter esse ganho que é negociável. Não tem? Tentamos negociar, foi recusado. Não, fizemos isso, fizemos aquilo outro. Agora a ferramenta que resta pra gente, né? Que sobra, fica parecendo que, ai meu Deus, vamos ter que fazer greve, Jesus Cristo. E agora, a ferramenta que a gente tem é fazer greve. Então, bora lá. Acho que está respondido, né, sobre essa polêmica, ou falsa polêmica, Felipe. Eu acho que sim. Agora, Amanda, né, tu falou ali no início que é um negócio meio chato, esse negócio, sempre que daí vai a mulher tem que falar coisa de mulher e tal, né? Mas assim, eu preciso puxar uma pontinha para esse negócio, porque tu mesmo falou ali anteriormente a respeito da questão, né, da greve e da questão do assédio, mas eu queria pegar esse fio assim para dizer o seguinte, né? Quando eu ainda advogava, alguns dos piores abusos que aconteceram eram exatamente em cima de mulheres, né? Eu já tive caso de assédio, né? De assédio moral, de assédio sexual, já tive caso de empregada gestante que estava na linha de produção e era impedida de sair e acaba se urinando no meio da linha, na frente de todo mundo, porque, né, não pode parar de forma alguma e dane-se qual é que é a tua condição. Então, assim, ó, eu queria te perguntar, na verdade, como é que anda essa questão, né, de assédio sexual, de assédio moral, de estratégias de prevenção disso aí, porque o que acontece muito, Amanda, vou te dizer, assim, uma coisa que eu observo daí empiricamente, mas, né, é sempre bom a gente ver outras experiências. Tem muita empresa que faz aquele negocinho de, olha, pessoal, agora é a semana de prevenção do assédio sexual. Vai rolar aqui uma palestra. E assim, ó, por favor, eu peço a todos os sindicatos do Brasil, impeçam palestras e cursos inúteis bolados pelo RH, tá? Porque daí é aquele negócio assim, ó, pessoal, essa palestra vai dizer o seguinte, ó, não assediem as colegas, sabe? Tipo, porra, assim, ó, né? Quem é que vai ser convencido disso aí? Porque normalmente o assediador, ele não tá fazendo esse tipo de coisa por desconhecimento. Ele não é o chefe que de repente chegou alguém pra ele e disse assim, olha, cara, tu não pode xingar teus funcionários, tá? Tu não pode tratar mal, tu não pode ameaçar, tu não pode, né, causar burnout nas pessoas. Esse cara não é por desconhecimento, ele faz porque ele é um mau caráter, tá? Ele faz porque ele é um mau caráter. O cara que assedia sexualmente, ele não é assim, ó, desculpa, é que eu tenho 55 anos de idade e na minha época era normal. Não, meu amigo, nunca foi normal. Nunca foi normal. Só não acontecia nada contigo, né? Nunca foi permitido, nunca teve na CLT dizendo assim, olha, né, uma passadinha de mão, um convite para sair depois, tá tudo bem, né, prometer cargo, né, alguma coisa assim. Então, como é que tá essa questão da luta de trabalhadoras agora, né, mais especificamente, assim, dessas coisas que eu acho que são as mais, infelizmente, as mais usuais, que é do assédio moral, que é do assédio sexual, que é da trabalhadora mãe, que às vezes é impedida de acompanhar filho em consulta, mesmo sendo, né, direito, mesmo existindo previsão. Pega mal, veja bem, se tu fizer isso, tu não vai subir de cargo, depois quando a gente for fazer a avaliação, isso consta. A gente sabe bem o que é. Tem uma diferença bem grande entre o que está previsto na lei e o salto que ele tem que dar para a realidade, né? E só o que vale é a realidade.
Gabriel Ivan, que gosta de orientar TCCs e dissertações, quando chega, que gosta de dizer, não, mas a lei diz que, digo, muito bem, né? A lei está ótima, né? Como é que está a realidade, né? Como é que está o mundo? A lei anda muito bem, obrigado. Cara, eu adoro que no direito do trabalho tem uma coisa chamada princípio da realidade, né? Pô, só isso aí já é um belo do indicativo. Assim, Felipe, é inegável isso daí, né? Que as mulheres, e aí recortando um pouquinho mais, as mulheres negras estão ali nas maiores suscetíveis a sofrer assédio ali no seu ambiente de trabalho. Primeiro, por causa da necessidade iminente de se trabalhar. E um ponto que eu vejo muito assim, que eu gostaria até de trazer aqui, é que é igual, por exemplo, a impossibilidade, né, da saída da mãe para levar a um filho para uma consulta e tal, apesar de ser garantido por lei. E aí uma discussão que eu sempre faço, inclusive com meus colegas, é o seguinte, cara, a gente fica assim, debatendo muito sobre, olha, direito da licença maternidade de 6 meses, né? Tipo assim, para mim é um absurdo ser 4 meses e ser 6 meses se você for empresa cidadã, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, né? Porque assim, a OMS fala que o aleitamento materno é até 6 meses. O mínimo para você garantir proteção contra várias doenças e tal. E aí eu falo assim, cara, mas o que eu acho mais absurdo é que mulheres têm que pautar a extensão da licença paternidade. Isso é pautado por nós o tempo todo. O que acaba acontecendo, né? Se a gente tem uma licença paternidade de 5 dias e uma maternidade de 4 meses, você tem aí, só olhando esse ponto que é muito específico, assim, você já tem um fator de diferenciação de contratação enorme. A pessoa, quando ela vai contratar, ela fala, cara, ainda que ela não possa falar isso abertamente, ainda que ela não vai falar isso na cara da pessoa que está indo procurar emprego, mas a gente vai ser ingênuo de achar que o empregador não leva isso em conta na hora de fazer as contratações. Eu acho que essas questões que a gente tem, assim, por exemplo, de assédio, são fomentadas por essas diferenciações básicas. Porque uma mulher que está no emprego, se ela for, por exemplo, mãe, cara, sinceramente, vão cagar na cabeça dela e ela vai ter que ficar ali. Porque ela tem um filho para sustentar, ela faz uma loucura para ela fazer uma logística para ela conseguir trabalhar. Então, assim, isso torna a pessoa suscetível a ficar em ambientes de adoecimento, convivendo com superiores que praticam todo tipo de assédio e ela vai permanecer naquela situação. A gente não sabe até quando e a gente não sabe os impactos que isso vai ter ao longo da pessoa, né? Porque tem até pesquisas que demonstram que, por exemplo, você fazer o afastamento entre o assediador e o assediado, ele é fundamental, primeira coisa. Só que o tempo que demora para a pessoa assediada se recuperar, porque o assédio ele se configura pelo quê? O moral, por exemplo. Repetição, né? Não é um dia um cara chegar assim pra você e falar assim, mano, fez isso aqui, hein? Que vacilo. É hoje ele falar isso, amanhã ele falar de novo, outro dia ele me chamar a atenção na frente de uma reunião, enfim, vai sendo uma crescente, né? Então, assim, demora-se muito tempo para essa pessoa se recuperar de um assédio. E aí, teve um fato, assim, que ficou na mídia, acho que foi ano passado, que foi de uma trabalhadora da Petrobras, que tinha passado por situação de assédio sexual, tinha recorrido a todos os fóruns da empresa, e olha que a gente está falando de uma Petrobras, que é uma empresa pública, responsabilidade social, nós estamos falando, assim, de um lugar que já é um pouco melhor, né? E simplesmente nada, só foram investigar quando chegou no Ministério Público. Acho que tinham uma ou duas denúncias já registradas na ouvidoria que não tinham prosseguido com a investigação. Eu acho que foi até um alerta para o movimento sindical, porque assim, o movimento sindical ele tem que ser o amparo do trabalhador assediado. Não vai ser a empresa. Ah, minha empresa é legal, minha empresa faz semana do assédio, minha empresa dá bombom no dia do trabalhador. Cara, é uma empresa. Então, assim, no que depender dela, ela vai defender os interesses dela, não os seus. Né? E nem os seus interesses, nem a sua saúde muitas vezes vai ser colocada em xeque em prol dos interesses dela. Então, acho que assim, né, a CIPA, inclusive, mudou, né? A sigla, antes era Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, hoje em dia é Comissão Interna de Previsão de Acidentes e Assédio.
Então, ela recebeu essa atribuição também de tentar ser ali um fator de proteção dos trabalhadores contra o assédio, porque isso acontece há muitos anos, o tempo todo, adoecendo trabalhadoras pelo mundo inteiro, e é recorrente. E quando a gente traz para as trabalhadoras, ele é agravado, porque, assim, as vítimas, majoritariamente de assédio sexual, são mulheres, né? Isso daí é indiscutível, os dados estão aí para quem quiser olhar. E do assédio moral, a gente tem esses outros fatores que fazem com que as mulheres permaneçam em situações de assédio por mais tempo. Porque ela tem essa questão de manter um lar sozinha, de manter os filhos dela, de ajudar outros membros da família, que é esse trabalho do cuidado que as mulheres fazem desde os tempos modernos, aí é a gente que faz isso o tempo todo. Então, assim, eu acho que pensar o assédio é pensar também não só em ferramentas de denúncia, que são importantes, são relevantes, de denúncia, punição dos assediadores, isso aí é importantíssimo. Mas também de tipo assim, cara, como que a gente faz para que a base dos trabalhadores, aqui a gente está falando de quem ganha pouco, trabalha muito, serviços mal remunerados, pouco valorizados, como que a gente faz com que essas pessoas que têm que se submeter a situações de assédio, como é que a gente faz para que elas não precisem? É um desafio, né? Não tem, assim, ter resposta. Mas eu acho que essa resposta está no movimento sindical. Não está dentro da diretoria das empresas, não está dentro do sistema empresarial, está dentro do movimento sindical. É a gente que tem que pautar e lidar com isso. E propor soluções também. Perfeito. Gabriel Divan. Muito pouco a complementar depois disso, né? E talvez a gente lembrar que é uma coisa que já tem sido falada em muitos ambientes, até no ambiente universitário, né? Se costuma usar muito esse termo. Existem, no mínimo, transversalidades nessas pautas, né? Quer dizer, o cara falar que luta sindical também tem que englobar esse tipo de questão que vai envolver cuidados, vai envolver um novo tipo de relação entre as pessoas, vai envolver uma proteção específica para uma mulher gestante num caso, para uma mulher vitimizada por assédio num outro, para um homem vitimizado por um assédio também no outro, um assédio que é moral, um assédio que é sexual, um assédio que é de outros tipos de categorias, né? Isso aí, olha, não é nem falar que a coisa está junto e tem que ser preocupada e pensada junto, né? Isso aí faz parte da coisa. A sindicalização e principalmente essa questão de luta de trabalhadores engloba isso, porque, cara, é a coisa mais básica de todas. A força de trabalho é a gente, né? Então, quer dizer, falta um pouco a gente perceber quais são as possibilidades inúmeras que dá para se extrair do fato de que nós somos o bem mais precioso. A gente é a parcela que mais está na ponta da chibata lá, mas ao mesmo tempo, né, se essa chibata se transformar numa bala de canhão e nos explodir, né, não tem mais nada, né? Pelo menos até, né, eles conseguirem fazer com que todo mundo se transforme em robô, né, em automação, mas aí também não vai adiantar, porque precisa de pessoas sendo exploradas para ter pessoas, inclusive, movimentando a máquina no que diz respeito ao consumo e à, né, absorção dos produtos e coisa parecida. Então não tem escapatória. Se eles querem achar que cuidar bem do trabalhador é uma vantagem para evitar processinho e para ganhar selinho de não sei o quê, é aquela velha história, né? Toda a santa empresa que ganhou o negócio do Best Place to Work, isso aqui é uma merda, né? É impressionante isso aí. Se tem uma coisa que é batata, é o seguinte: pega a empresa que tem Best Place to Work, é uma merda to work there. É uma shit, tá entendendo? Então, assim, ó, quer começar a ver quais são as melhores empresas? Exclui as que tem essa porra desse selinho. Porque justamente é isso, cara, cuidar das pessoas, né? Nossa Senhora, então, assim, é um negócio que não está nem ao lado, é uma coisa que cai sobre toda essa corrente que nem um raio, vindo de cima, na diagonal, vindo de outros lugares, e a gente precisa pensar nisso, né? E lutar no ambiente de trabalho e por condições, e lutar dentro desse contexto, principalmente lutar pelas pessoas, né? Então, não, é isso aí, sabe? É uma coisa que é irritante, né? De tão óbvia, e às vezes a gente tem que colocar nesses termos, assim, porque parece que é difícil de entender, né? Perfeito, Gabriel Divan. Amanda, não foi uma pergunta para ti nem nada. Se tiver alguma coisa para dizer aqui, estamos abertos, senão a gente já vai passar para o nosso momento final. Tu que manda. Amanda, manda.
Não, tá de boa. É que a gente sempre termina, né, com aquele gostinho de quero mais, de tinha mais coisas, vai vir o pessoal comentando, dizendo, mas eu queria ter ouvido vocês falar sobre tal coisa. Calma, né? Essa aqui foi a primeira vez a Amanda, né? Ela está iniciando no Vira Casacas, mas ela volta. Se a gente convidar com jeitinho, né, Amanda? Tenho certeza que ela volta sim. Então, Gabriel Divan, vamos chamar as nossas dicas culturais. Vamos chamar as dicas culturais, que são sempre um oferecimento de O Artesão Pizzas para você assar em casa. Você tem uma pizza nível gourmet, você tem uma qualidade dos ingredientes nível restaurante mais caro da cidade, mas você pega por um precinho camarada e vai comer no lugar mais aconchegante, mais instagramável de todos e tranquilamente é aquele lugar que sempre tem a sua reserva, você tem a sua mesa cativa, é na sua casa. Você finaliza a pizza, inclusive lembrando o que disse a nossa amada Vanelise, né? Pizza assada não é para ficar passeando de moto pela cidade, né? Então, você vai pedir o artesão ou vai lá nas lojinhas do artesão buscar lá com eles, elas estão bem bonitinhas lá, o pessoal te atende super bem, tem pizza, tem doce de leite, tem geleia salgada, doce, café, olha a quantidade de coisa que tem o artesão. E é claro, melhor coisa, né? O artesão, Amanda, que é uma empresa que não apoia a exploração, né, da classe dos entregadores, então eles têm um arranjo, né, diferenciado com o pessoal que faz as entregas para eles, pegando lá, né, ou mesmo pedindo pelo Zap Zap ou pelo telefone, né, você sempre tem que lembrar que é ouvinte do Vira Casacas. E se for o caso de pedir para entregar, você não vai pagar pela teleentrega, mas não se preocupe porque alguém vai pagar, porque o nosso amigo lá não fica sem remuneração, mas alguém paga. E esse alguém a gente sabe quem é, Fabrício Pontin, é claro, é sempre ele. E essa, então, é a hora em que a gente dá nossas dicas culturais. Dicas no plural, no singular. Pode ser livro, filme, novela, peça de teatro, lugar para passear, né? Pode ser qualquer coisa que você quiser, que tenha a ver com o episódio ou não, e que sirva para aliviar a mente e o coração de quem está ouvindo, ou até mesmo para deixar as coisas mais tensas ainda. Tem vezes que as dicas têm essa função também. Eu vou começar perguntando para o meu amigo Felipe Abal o que ele tem de dica para essa semana. Bom, Gabriel, eu na verdade tive a ideia da dica cultural agora conversando com vocês, cara. Eu acho que o pessoal tem que ler A Legalização da Classe Operária, que saiu pela editora Boitempo. Tá disponível, né, naquela lojinha lá que a gente vai botar com o link do Vira Casacas. Eu acho uma leitura tão legal para a gente repensar, né, a questão dos direitos, né? Porque tem um pontozinho aqui que eu até sublinhei, né? A greve é operária, o direito de greve é burguês. Né? Então, muitas vezes, quando a gente pensa a respeito desses direitos, dessas coisas, diz, não, mas é que a justiça do trabalho, ela só dá coisa para o trabalhador. A CLT tem que acabar porque ela é só para o trabalhador e não vê o empregador. Tem nada disso aí, né? A gente tem que repensar essas questões, e o nosso amiguinho Edelman escreveu isso lá em 1978, né? E tem gente que até agora não entendeu como é que funciona. Então, assim, ó, é uma obra curtinha, ela é escrita de um jeito que eu gosto muito, por causa que ele não tem nada, né, de uma escrita difícil, enrolada e coisa do gênero, não, né? Ele é muito bom de comunicar, então, assim, ó, se você nunca viu, agora é a hora mesmo, até porque tá em promoção, tá? R$47 eu tô olhando aqui, ó, barbadinha para pegar um livro bom demais. Legalização da Classe Operária, Gabriel Divan. Olha, livraço. Eu reli agora no primeiro semestre, não todo ele de novo, mas terceira vez que eu passei uma leitura por cima dele, até para discutir algumas questões com a galera do grupo de pesquisa. E, cara, é impressionante. É livraço, é Delman, é gênio. Tanto esse que eu acho que é o que eu mais gosto, e é o mais tiro certo, assim. Mas tem aquele também, O Direito Capturado pela Fotografia, também dele. Cara, é foda. Esse cara era pesado, hein? Pesadaço. Esse alguém tem que editar ele de novo, né, cara? Que eu acho que só tem uma edição velhíssima, assim, que eu consegui em PDF, cara. Esse aí podia sair de novo, hein? Ó, Boitempo, todo mundo aí. Fica ligado. Editoras que nos acompanham. Isso aí é livraço. Olha aí, livraço também. Bom, eu vou vir com uma dica mais light aí, que é para relaxamento do trabalhador, né? Trabalhador com o pé para cima, sofazinho, né?
monitor, televisão, aposto, celular, sei eu, né? Como diria o David Lynch, né? Tem uns caras que vê filme no celular, não entendo nada, não entendo mais nada, né? Mas tudo bem, tudo bem. Cara, eu vi um documentário divertidíssimo e para mim muito interessante, né? Porque eu sou fã dos caras, sempre fui, que é chamado Beastie Boys Story, que é nada mais nada menos do que o Spike Jonze dirigindo um show num teatro em Nova York, onde, né, os dois remanescentes do Beastie Boys, né, o Ed Rock e o Mike D, né, falecido Adam Yauch, MCA, né, não estava presente, né, pelo menos não em carne e osso, mas em espírito com certeza, eles repassam a carreira diante de uma plateia imensa, com imagens no telão, e eles vão contando a história num estilo meio conversa, meio stand-up, meio show e apresentação de variedades. E é muito legal, cara. Eu gosto demais dos Beastie Boys. E, aliás, tem uma coisa interessante, né? Já que a gente abordou muito essa questão aqui com a Amanda hoje, é óbvio que eles encaram também, os dois senhores, né? Hoje em dia, eles encaram muito bem aquela questão da postura e das letras e da vibe meio boba, meio machista que eles tinham no começo. Até porque, né, Felipe? Imagina se a gente fizesse sucesso mundial quando a gente tinha mais ou menos 17, 18 anos, cantando as coisas que a gente pensava quando a gente tinha 14, cara. Ia ser uma catástrofe. Péssimo, né? péssimo. Graças a Deus eu não fiquei famoso nessa época e nem agora também não sou, né? Mas, graças a Deus que não tinha rede social, graças a Deus que não era todo mundo com câmera na mão, graças a Deus. Obrigado, senhor. É muito legal ver eles, né? E eu vou citar, inclusive, uma frase que é dita no documentário, que é uma frase do Horowitz, né? Do Ed Rock, que alguém falou pra ele, pô, cara, tá cantando agora umas coisas de paz, amor, respeito, tu cantava aquelas putaria lá de machismo, cara, tu é um hipócrita. Ele falou, prefiro ser um hipócrita hoje do que ser a mesma pessoa para sempre, né? Então tá resolvido, cara, né? As pessoas crescem, inclusive musicalmente eles crescem, tá? E é muito massa, né? Do Check Your Head, que é um dos discos que eu mais gosto na vida, pra frente, né? Meu predileto deles. Sem dúvida. E é bonito, cara, é bonito porque eles lembram muito do Yauch, que era basicamente um motor da banda, era um gênio, né? E é um cara com muita visão, ele que começou a introduzir esse negócio de, olha, vamos cantar umas coisas diferentes, cara, vamos falar de respeito com mulher, vamos falar de umas questões mais adultas, vamos usar umas referências mais legais. Ele vinha aquela coisa do budismo que foi muito forte para ele. Então é bem emocionante, né? Tem vezes que eles não conseguem falar direito, porque começam meio que ficar chorosos, assim, mas é também uma galhofa, porque eles são galhofeiros, né, cara? Então eu acho muito massa. Beastie Boys Story nas melhores locadoras aí, inclusive na Apple TV. Inclusive, né? Mas uma coisa eles mantêm, né? Você tem que lutar pelo seu direito de festejar, cara. Esse é o negócio. E você também tem que festejar o seu direito de lutar, né? Olha só, Gabriel Divan. Caramba! Eu vou cortar isso aí, eu vou cortar isso aí. Não, tu nunca viu no meu gabinete lá, cara, no PPG, que no armário, atrás de mim, que tem um adesivão, assim, You Gotta Party for Your Right to Fight, né? Que também é o Public Enemy, né? Mas eu também luto pelo direito da festa. Maravilha. Amanda, dá uma dica para quem está nos ouvindo aí, alguma coisa, como o Gabriel falou, o que tu achar de legal ali que o pessoal deve dar uma conferida. Então, vou dar uma dica de 2 livros que eu tô lendo aqui, que é sobre o assunto, né? Tô aqui mais ou menos tentando me ater ao assunto. Tem esse daqui, que é um livro que tem PDF online, legalizado. Não vamos piratear, na medida do possível, as pessoas que a gente considera o trabalho delas relevante, né? Vamos fazer elas terem a possibilidade de viver disso e continuar produzindo. Que é Feminismo Popular e Lutas Antissistêmicas, da Carmen Silva. Se você jogar esse livro no Google, você vai cair no site da SOS Corpo, que é a editora oficial do livro. Então, eu tenho ele aqui, que uma amiga minha trouxe. E um outro, trazendo mais para o tema de mulheres trabalhadoras, é um livro muito legal, muito legal. Foi traduzido aqui do espanhol. O título dele é Nós Mulheres, o Proletariado, Greve de Mulheres Trabalhadoras, Ontem e Hoje. Então, fazendo esse link aí para o livro do Felipe, é da Josefina Martínez. Ele também você consegue comprar na internet. Eu olhei aqui, ele está R$40. Essas são minhas dicas de hoje. 2 autoras mulheres falando sobre mulheres nas nossas diversas possibilidades, que a gente tem todas possíveis. Amanda,
Muito legal isso aqui, já deixando o aviso para os nossos ouvintes que no site viracasacas.com está a descrição do episódio e tem todos os links. Tem links, inclusive, para quando você quiser, né, ceder e comprar coisa na loja do Careca lá, né, você pelo menos usa o nosso link, daí volta aí alguma merreca para gente. E já está linkado, então, lá, uma das dicas lá já está prontinha para consumo, né, que é o Feminismo Popular e Lutas Antissistêmicas, porque ele já está disponibilizado, então, pelo link do Vira Casaca, se você já tem ele na mão. Quiser adquirir os outros, saber mais outros, vai nos links também. E essa coisa da greve de mulheres, olha, eu acho que a gente, lá pelas tantas, tem que fazer um episódio aí, a gente volta a entrar em contato, porque é um assunto maravilhoso, né? Eu gosto bastante de ler, por exemplo, né, a Verônica Gago, que escreve muito sobre isso, né, do ponto de vista da Argentina, e é isso aí mesmo, cara, né? O cara fala greve de mulheres, né? Tem cara que fica nervoso, né? Um pouco porque vai perder privilégio, um pouco porque, se ele pensar literalmente no exemplo mais raso de o que seria uma greve de mulheres na cabeça dele, ele não vai ter quem faça um arroz e um ovo frito para ele, o que também é verdade, porque ele também não sabe, esse otário, né? Mas enfim, vamos lá. Ai, só nos resta terminar então e mandar um tchau para todo mundo que está nos ouvindo aí. Tchau, galera. Obrigado, Amanda. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.